meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez nosso encontro semanal. E nesse instante convido a você que possa estar junto nesse momento, no momento presente. Se você tiver alguma preocupação, alguma questão importante a ser resolvida, tente deixar por alguns instantes de lado. Procure focar aqui nesse momento, mesmo que você esteja fazendo alguma atividade. Se for possível, aguarde alguns instantes, se não, concentre no que você está fazendo, por exemplo, dirigir, se for o caso, mas ao mesmo tempo procure dar um espaço para você poder refletir sobre o que nós traremos nesse momento. Procure nesse instante respirar com tranquilidade e poder nesse instante acalmar a mente, apaziguar o coração, harmonizar a respiração. Esse é um convite para que possamos, nesse momento, aproveitar nossas reflexões. Na nossa jornada material, nós encontramos muitos desafios. E esses desafios, para nós, eles representam momentos de grandes aprendizados. E cada um segundo as suas questões. O que pode ser difícil para mim, pode ser fácil para você, ou que pode ser e vice-versa, né? Aí nós podemos trocar as impressões, as sensações, nós podemos de alguma maneira compreender que cada um tem suas questões, que tem seus recursos, tem suas habilidades. E nós viemos aqui para um grande propósito. O grande propósito nosso, nossa grande missão, é sermos melhores. Melhores conosco. É de desenvolvermos em nós capacidades, habilidades, competências. De desenvolvermos em nós recursos. De sermos mais maduros, mais conscientes sobre nós. Respirando com tranquilidade, nós podemos aprofundar cada vez mais em nós mesmos. Se você não tem o costume de fazer silêncio, procure adquirir um pouco a cada dia, se você puder, fazer alguns exercícios de respiração, para que você consiga compreender a grande oportunidade de fazer silêncio. Se nós pudéssemos reconhecer o silêncio entre as palavras, se nós pudéssemos reconhecer a importância de apenas observar, sem pensar, nós estaríamos dando grandes passos no nosso processo de existência material. Até porque nós temos vícios em nossos padrões mentais que se repetem, e tais vícios nos impedem de ver coisas diferentes. São os nossos padrões. Justamente porque se manifestam naquilo que nós vivemos, pensamos, acreditamos. São as nossas crenças e valores que se repetem. Em muitos momentos, para a nossa evolução e crescimento, precisamos mudar em nós mesmos padrões mentais, padrões emocionais, que representam mudar, sim, referenciais de valores, de entendimento e compreensão sobre a vida, sobre relacionamentos, sobre nós mesmos, principalmente nós, os responsáveis pela existência que temos, nós que somos 100% responsáveis por tudo que acontece ao nosso redor. E sobre esse assunto pretendo falar oportunamente em outra ocasião. Se você busca nesse momento vencer a si mesmo, eu diria que nós podemos avaliar algumas questões que podem ser bem interessantes. Vivenciar as nossas experiências com mais presença. Se você passa por alguma situação importante, eu diria é essa situação importante que vai trazer a você
os recursos necessários para o seu próprio crescimento. É somente esta pessoa, somente essa situação que conseguiria evocar em você algumas sensações. São aqueles encontros, de alguma maneira, alguns programados para as nossas existências, que nos tocam profundamente e que em muitos momentos podem até mudar o curso da nossa existência. Eu chamaria isso dos pontos de inflexão, que são aqueles momentos em que, ou situações, que de alguma maneira muda a forma de ver, a forma de entender, a forma de compreender, que muda um trajeto. Se nós estamos indo por um determinado caminho, nós mudamos a opção. E aí isso fará toda a diferença no futuro mais distante. Quando nós crescermos em entendimento e compreensão, vamos perceber que tudo aquilo que vem ao nosso encontro tem sim uma capacidade para poder evocar em nós as sensações de emoções, pensamentos e principalmente reações, para que possamos entender melhor o que é que nós estamos fazendo e aquilo que existe dentro de nós. Algumas pessoas às vezes acabam até acreditando de que nós poderíamos ter uma certa calma e tranquilidade, paz e harmonia se não fossem determinadas situações no caminho. Mas a vida material ela não é para termos simplesmente paz e harmonia sem desenvolvimento. Nós estamos aqui na existência material e tudo aquilo que nos incomoda, tudo aquilo que nos traz uma certa sensação de mudança, né? Daquilo que te incomoda. Tudo que te incomoda você quer tirar da sua frente. Mas talvez você perceba em algum momento que o que você tem que tirar para que isso não incomode está dentro de você. Não está na situação externa. É claro que depende muito do que nós estamos falando aqui, né? Se existe algo, por exemplo assim, eu não gosto de calor, eu estou numa sala quente, eu vou para uma sala mais fresca, mais arejada. Então você pode fazer mudanças. Mas existem situações que não, e situações que você precisa enfrentar você mesmo. Por exemplo, se você tem uma atitude agressiva com alguém e você percebe a sua atitude agressiva e você sabe que você gostaria de fazer diferente, então qual é o recurso nesse momento para mudar esse comportamento? O recurso é você olhar para você mesmo. O recurso é olhar para si. O recurso é perceber que tomou uma atitude equivocada. O recurso é perceber que poderia ter sido diferente. É ter essa capacidade de entendimento e compreensão sobre si. É de ter essa possibilidade de poder reconhecer. Se você reconhece algo equivocado, aí é um excelente passo para que você possa retomar a mesma situação num outro momento. Se for o caso, você de alguma maneira ir até a pessoa e independente do que tenha sido feito, de você de alguma maneira se retratar no comportamento, na fala, mas que não fique só na fala, que fique na atitude. Que você se comprometa com você, não com a pessoa, a mudar sinceramente aquilo que você está percebendo que deveria ser feito de uma maneira diferente. Então você pode reconhecer nas suas atitudes, falas e comportamentos coisas do tipo: se você em algum momento tem alguma diferença com alguém, às vezes não dependendo de você a mudança do comportamento da outra pessoa, claro que nunca depende o outro mudar em você mesmo, mas você pode mudar seu comportamento com a pessoa. Agora a mudança dela com ela mesma é com ela, não é com você. Que você faça a sua parte, que você faça aquilo que importa nesse momento. Ah, mas a pessoa não vai mudar, a pessoa vai continuar sendo chata, inconveniente. Mas isso é uma questão com a pessoa, não com você. O que diz respeito a você é mudança pessoal. Faça por você. Você não precisa esperar ninguém mudar para mudar. Até porque quem vai ganhar com uma mudança numa determinada situação é você. Só você.
E você pode ser um exemplo, um referencial para que essa pessoa também mude. Então nós mudamos também porque as outras, e vemos e percebemos nas outras pessoas mudanças que achamos importantes. E assim vamos caminhando. Se você quiser ter um sucesso na sua encarnação, de reconhecer, de chegar no final da existência e poder avaliar, até porque não existe um juizado lá do outro lado, um juiz, alguém que vai dizer para você o que você fez de certo ou errado. Pode ser que existam espíritos ali, zombeteiros, brincalhões, vingativos ali para tentar te desequilibrar, te julgando, te condenando. Isso pode existir, mas não na espiritualidade maior, um gabinete que você vai se submeter a um julgamento. Isso não existe. O que existe é a sua consciência. Então, se você de alguma forma percebe e sabe que você está numa vida material com um propósito de crescimento, um propósito de desenvolvimento, faça assim. Procure se ver, procure se perceber, procure fazer o seu melhor. Ninguém faz além do seu melhor. Para fazer além do melhor, precisamos aprender, precisamos evoluir, precisamos crescer. E esse é o objetivo da nossa existência. Vencer a nós mesmos e fazer esses movimentos todos. Então, digamos assim, vamos dar graças a Deus por tudo. Dar graças a tudo que nos chega, que nos envolve, que vivemos. Ah, mas a minha vida é tão difícil, a minha vida é tão complicada. Eu choro todo dia, ou eu choro com muita frequência. E ok, e o que você vai fazer para resolver isso? Isso depende só de você. Ah, mas eu queria que Deus me ajudasse, eu queria que os espíritos me ajudassem, o meu mentor, mas eles estão ajudando. O fato de você ouvir uma mensagem como essa também já é uma grande ajuda, propiciada também pela própria espiritualidade, que nos permite eu gravar aqui nesse momento, eu falar aqui com você nesse momento, que nos permite nesse instante termos esta possibilidade de uma certa comunicação, onde você recebe essa informação e procura elaborar isso no seu coração, na sua mente, no seu ser. E com o tempo as coisas vão mudando, as coisas vão tomando rumo diferente. O nosso trabalho de mudança pessoal é um trabalho de longa data. Não é um momento que você vem para uma encarnação e você já vai sair daqui tinindo para as regiões superiores espirituais. Não é bem assim. Existem pessoas que acreditam ser a última encarnação aqui na existência material, mas eu diria, não dá pra gente falar sobre isso sem você ter noção do que está falando. Nós temos muito que evoluir sim, nessa nossa dinâmica, a não ser que você saia de um planeta como esse e vai para um planeta parecido, ou equivalente, que isso existe no universo. Da mesma maneira como existem escolas, muitas escolas, que ensinam o ensino básico. Então, em cada bairro tem uma, pelo menos. Aí se você pega uma cidade, são várias, um estado são muitas, um país são milhares. O universo é a mesma coisa. Nós temos muitas escolas com o mesmo nível, com talvez lições importantes ou definidas para algum tipo de aprendizado. E é assim que as coisas caminham. Nós estamos numa jornada importante e extremamente significativa. Vamos ter sucesso fazendo o nosso melhor. Vamos ter sucesso olhando qual é o aprendizado que temos em cada situação que vivemos. Pode ser um desafio simples, por exemplo, bati o pé na quina da mesa, na quina da cama. Ok, qual é o aprendizado? Talvez paciência, talvez fazer as coisas com mais atenção, talvez ter um pouco mais de calma e trabalhar a agitação. Então, cada situação tem uma questão importante. Estarmos atentos à nossa própria organização de trabalho, das nossas questões do dia a dia, da nossa saúde, saúde espiritual, saúde mental, saúde emocional, saúde física. Estarmos atentos a isso. E cada área dessas exige uma ação.
A saúde mental exige pensamentos positivos, trabalhar de alguma maneira para que nós possamos sair dos pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos positivos. E não só pensamentos positivos, mas você sentir em você mesmo. Aí nós começamos a trabalhar as questões da ordem de sensações, onde você pode trabalhar as mudanças de sensações negativas. Isso pode chegar para nós, sensações negativas durante o dia. Vamos trabalhar para mudar. A mudança na saúde emocional, se nós pensarmos na tristeza, melancolia, na raiva, nas sensações que vêm, na depressão e tudo mais, nós podemos trabalhar sim. O que é que nos alimenta de uma maneira boa e gostosa, que faz com que a gente tenha um pouco mais de harmonia, de ânimo? Não estou falando do alimento físico, estou falando do alimento de energia, de situações, encontro com amigos, encontro com coisas que nos ajudem, ir para um culto, para uma missa, ir para alguma reunião espírita, alguma gira de terreiro de umbanda, de candomblé. Você vai escolher o seu lugar. De você ir para uma mesquita, de você ir para algum templo, e busque o que é que te alimenta e busque isso. Me alimenta ficar um tempo só, então fique só. E que você trabalhe nos seus pensamentos harmonia e felicidade. Então, dentro disso, o que nos alimenta também nos ajuda na saúde espiritual. Se nós buscarmos a natureza, buscarmos uma boa leitura, buscarmos uma relação com o divino, uma relação com Deus, uma relação com a espiritualidade, com o universo, você pode chamar isso de o Deus. Tem muita gente que chama universo, mas o universo não tem pensamento. O universo decide. O universo não decide nada. Existe uma questão, para decidir tem que ter um grau, tem que ter inteligência, tem que ter uma mente pensante. Mas nós podemos falar, o universo decide, joga para a vida, joga para Deus, joga para o universo. Então, de alguma maneira, jogar no sentido de isso eu não entendo, isso eu não sei fazer, então me ajude, por favor. E que possamos pedir isso. E como é que vem isso de volta? Com amigos da espiritualidade que nos ajudam, que transcenderam a existência material, estão hoje na vida espiritual e que de alguma maneira, ligados a nós, nos estimulam aos comportamentos e às situações positivas de desenvolvimento. A saúde física depende de atividade física, de uma boa alimentação, bom sono, de ter um equilíbrio na bebida, se for possível não fumar, enfim, tem um sexo regrado, né? Regrado no sentido de tudo que é excesso é desequilibrado, assim como alimentação, religião, tudo que é demais é exagerado. Que possamos fazer tudo dentro de algo que seja equilibrado, que aí sim nós vamos seguir adiante com saúde. E vencendo essas questões de ordem pessoal, podemos trabalhar muito a nossa dinâmica de relacionamento com o mundo, como já comentamos aqui, sobre como é que nós podemos lidar com algumas situações. Encararmos tais situações como oportunidade, como degrau e não como parede. Então, se o teu problema, o problema que você vive, você entende como parede, ele é intransponível. Se você entende ele como degrau, e talvez seja difícil trabalhar isso, mas busque ajuda, busque orientação, quem sabe até de um profissional na área da saúde, dentro da psicologia, por exemplo, você pode trabalhar questões de superação. Estamos nessa jornada. Nosso grande amigo, querido, sempre presente Jesus, nos envolve sempre, desde a formação desse planeta. Ele é o responsável pela criação desse planeta. Ele trouxe as condições para que pudéssemos habitar num corpo como esse que nós temos aqui, com um corpo para nós podermos experimentar as situações da vida material e evoluirmos. E nesse processo, nós vamos caminhando. Nesse processo, nós vamos aprendendo. E o aprendizado exige o erro, o equívoco, para que possamos avaliar, mudar e transcender. Que nesse momento, Jesus nos abençoe com muita paz e que encontre você no seu momento de vida com muita luz, muita harmonia
E se você estiver passando por momentos de dificuldades, tudo passa, mas passe de uma maneira que seja possível ter um pouco mais de tranquilidade, buscando pessoas que te ajudem, colaborem com você, que você saia do vitimismo, saia da reclamação e busque crescer e ascender, crescer como espírito. E precisamos de coragem, disciplina e muita determinação. Que Jesus nos ampare, nos abençoe com muita paz. Ricardo Seixas, Rádio e TV Fraternal, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.